Sacramento significa o quê? É aquilo que santifica, algo que purifica, que prepara a pessoa para que ela se purifique. Então, quando dentro de qualquer religião que seja, uma pessoa recebe um sacramento, então ela está se preparando para alcançar algo. Ela está se preparando para se purificar e alcançar algo. Então, esse é o objetivo do sacramento em qualquer religião, em qualquer escola. Agora, o mais interessante, talvez, para esse tema pelo menos, é a gente refletir que todas as religiões têm como sacramento máximo, e isso é, todas as religiões são assim, têm como sacramento o matrimônio. Bom, e matrimônio, pelo próprio nome pela própria raiz etimológica dessa palavra, matrimônio significa, antes de tudo, matriz, matre, mãe. E o que é a matriz? A matriz é onde se gesta a vida, é aquela que prepara para que a vida venha à luz. Então o dever da matriz, ou seja, o dever de dar à luz alguma vida, algo. Então o matrimônio, ele é para isso. O sacramento do matrimônio, então, ele é algo que vai purificar esse casal, para que esse casal geste uma vida, só que essa vida já não é simplesmente uma criança de carne e osso. Por isso todas as culturas ensinaram que existe o segundo nascimento. Ou nas palavras do grande mestre, do grande Kabir, Jesus, o grande mestre, ele dizia: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então esse segundo nascimento, ele é um nascimento espiritual. E lembra que a gente acabou de dizer que nesse livro O Matrimônio Perfeito se ensina o caminho da iniciação, e que a iniciação é um caminho espiritual. Bom, então a iniciação é o segundo nascimento, por isso a gente dizia: a iniciação não se vende, a iniciação não se compra. Voltando a citar um pouco pedaço da Bíblia, quando Simão, o mago, chega para Pedro, lá naquele, se não me engano, era Atos dos Apóstolos, aquele livro, e ele chega e pergunta: olha, tudo que você faz é maravilhoso e realmente é divino, eu te pago, me ensina. A partir disso, então, a própria Igreja Católica começou a chamar toda a venda de sacramentos, todas as vendas, que é todo o comércio que se faça com coisas sagradas, de ato simoníaco. Então, quando a gente chega em um lugar e para a gente ganhar uma iniciação, ganhar um sacramento, para a gente receber algo que é divino, a gente tem que pagar por isso. Então, já está um tanto estranho, um tanto equivocado, né? Justamente porque isso seria o ato simoníaco, ou seja, não se vende o que é sagrado, não se vende o que é um sacramento, né? A iniciação, o matrimônio, enfim, várias dessas cerimônias que todas as religiões têm, são sacramentos, são sagrados, e isso daí não se faz um comércio disso. Lembramos que o Cristo, inclusive, expulsa os mercadores do templo, e ali eles vendiam coisas que também era para se realizar algum tipo de sacramento, né? A expiação dos pecados sacrificando pombas. Mas aí já entramos num outro assunto. Bom, então, feita essa pequena reflexão também sobre o sacramento do matrimônio, vamos entrar agora no que é a parte esotérica do nosso estudo. E aí a gente entra nas citações que a gente dizia que, bom, já podemos começar a citar e refletir bastante coisa. Porque quando a gente dizia que matrimônio significa voltar à matriz, né, o dever da matriz, né, então aqui nesse livro, no Evangelho de João, tem um capítulo, que é o terceiro capítulo, onde tem um discurso muito grande de Jesus com um dos mestres judeus, chamado Nicodemos, um dos grandes mestres ali do templo de Jerusalém, e eles conversavam acerca disso. Jesus disse: não se assuste, mas você tem que nascer de novo. E aí, então, mais ou menos assim, nessas palavras, Nicodemos pergunta: como pode um homem velho como eu nascer de novo? Por acaso é possível entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo, ou seja, ser dado novamente à luz? E as palavras do Cristo foram bem interessantes nesse momento, porque ele diz: como pode? Você é mestre entre todos, você é o mestre, o professor, o guia de todos, e você não conhece dessas coisas. Aí ele diz essa famosa frase, né? O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. E ele segue dizendo muita coisa, que em Chaves ele ensina os mistérios do matrimônio. Em Chaves ele chega e ensina que, bom, tem que nascer de novo. E para nascer tem que voltar à matriz. E é claro, Nicodemos ali nessa lógica nossa intelectual, ele estava correto. É impossível um homem velho, grande, voltar
a ser um bebê, um feto no ventre da sua mãe. Mas vê que a nossa lógica não tem lógica. Né? E isso é uma linguagem simbólica, isso é assim que se ensinavam os mistérios antigamente. E tanto que o Cristo continua dizendo outro símbolo, ele diz, assim como Moisés levantou a serpente sobre uma vara para curar os israelitas, há que se levantar o Filho do Homem. Então o Filho do Homem e a serpente têm essa relação muito próxima. Isso é o que está escrito nesse mesmo livro de João, nesse mesmo Evangelho de João, nesse mesmo terceiro capítulo, onde o Cristo diz, assim como Moisés levantou a serpente na vara, tem que se levantar o Filho do Homem. Ou seja, e tudo isso que ele vem falando de um ato dentro de um matrimônio, porque tem que se regressar à matriz para nascer de novo. Né? Ou seja, é o dever da matriz, o matrimônio, né? Levando ao pé da letra a palavra. Né? E como diz o venerável Mestre Lakshmi, né? O matrimônio é voltar à matriz. Então aí a gente já entende por que é o dever da matriz, porque o matrimônio ele serve para que se nasça de novo. Mas pode se nascer da carne, como todos nós nascemos, mas deve-se nascer do Espírito, como apenas uns poucos eleitos conheceram esse mistério, praticaram esse mistério e conseguiram nascer espiritualmente. Nascer espiritualmente não é a pessoa apenas ter a intenção de negar um passado, porque ela pode ter a intenção de negar esse passado, mas internamente ela continua sendo a mesma pessoa, porque ela continua lembrando, pensando e sentindo a mesma coisa de sempre. Ela só não fala e faz na frente de outras pessoas, talvez por um medo, por uma questão ética, moral, de uma cultura na qual ela está inserida. Internamente, a sua consciência ainda não está livre disso que ela foi no passado e que, sem dúvida, ela ainda é e, por consequência, continuará sendo. A não ser que ela conheça esses mistérios que possa realmente lhe ajudar nessa transformação radical. Um outro livro, também da Bíblia, que cita uma passagem muito interessante, é o livro que o grande iniciado, o grande mestre Paulo de Tarso, direcionou até a igreja de Efésia. Então, quando Paulo de Tarso, esse grande mestre, esse grande iniciado, ele escreve a essa comunidade de Efésios, então ele diz, né, nesse trecho ali do capítulo 5, ele diz mais ou menos da seguinte forma, ele cita uma passagem do Gênesis, onde quando Adão e Eva foram simbolicamente separados, isso é uma linguagem esotérica, isso não é uma linguagem literal, como muitos ainda pretendem acreditar e como muitos ainda pretendem rechaçar, mas isso é uma linguagem esotérica, uma parábola, onde simbolicamente Adão e Eva foram separados, e se disse mais ou menos isso. Por isso, o homem vai abandonar, deixar sua família para se juntar à sua esposa, porque eles eram uma só carne, se separaram, e agora eles vão se unir novamente para voltar a criar, para formar uma nova família. Só que as pessoas têm a tendência de tomar isso literal e achar que essa nova família é simplesmente reproduzir, ter vários filhos, né, trabalhar, sustento disso, daquilo e tal, e morrer, e acabou a vida. Mas nessa passagem, Paulo de Tarso ainda diz, isso é um grande mistério. E ele ainda associa isso e diz, falo isso em relação a Cristo e a igreja. Cristo sendo a cabeça da igreja e a igreja sendo o corpo do Cristo. Então ele diz, esse é um grande mistério, matrimônio, a união do Cristo com a igreja. Isso é lindo, isso é muito bonito da gente perceber. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, inclusive Paulo de Tarso, ele diz, o corpo é a igreja, aonde habita Deus.